O Palmeiras registrou no primeiro semestre desse ano, ou seja, nos 6 primeiros meses do ano, um prejuízo de 124 milhões de reais. O que significa o déficit, pessoal? Entre receitas e despesas, faltaram 124 milhões de reais para o Palmeiras, tá? É importante registrar que o primeiro semestre para os clubes de futebol do país é pior do que o segundo. No segundo você recebe as premiações por competições, você recebe mais direitos de TV, mas a estimativa do Palmeiras era fechar o primeiro semestre com 19 milhões de reais de prejuízo e não 124 milhões. E o grande X dessa questão diz respeito à venda de atletas. O Palmeiras havia projetado muitas vendas de atletas nesse primeiro semestre, mas por opção da própria presidente Leila Pereira não foram feitas vendas de atletas titulares. E diante desse cenário, acabou ficando esse grande problema financeiro. Tá 50 minutos atrasado ou 10 minutos adiantado, não sei, fala do Almada. Pois é. Bora lá falar sobre Thiago Almada. O Flamengo não desistiu da operação. Ele não retirou a proposta. Acho que fica melhor assim. Ele não retirou a proposta. Mas a verdade é que o Flamengo já sabe que dificilmente vai conseguir contratar o jogador argentino. O Almada aceitou a proposta do River e o River só não anunciou porque ainda não tem acordo com o Atlético de Madrid. Só para vocês entenderem. São 3 partes, né? O Flamengo, o River e o Almada. 4. E o Atlético de Madrid. Flamengo, River, Almada e Atlético de Madrid. O Flamengo tinha acordo com o Atlético de Madrid, mas não tinha com o Almada. O Almada tem acordo com o River, mas não tem com o Atlético de Madrid. E, diante desse caos, a gente deve ter uma definição nos próximos dias. A verdade é que o não acordo com o Almada fez com que o Flamengo acelerasse uma informação que eu contei com exclusividade para vocês na semana passada, o interesse no Luiz Henrique, e daqui a pouco eu vou trazer mais detalhes, tá bom? O Felipe FLP85, o São Paulo pagou o mesmo Oban. Felipe, eu vou confirmar agora, mas só se foi questão de final da tarde para agora, né? Porque eu estava atrás dessa apuração e ainda não tinha qualquer confirmação. A expectativa é de que houvesse o pagamento até quinta-feira, tá? Essa era a última previsão do presidente Arrim Assis. E o São Paulo estava em busca de receitas antecipadas. Vamos ver se tem alguma atualização. Red Bull Bragantino retoma negociações com o Flamengo por Wallacian. O Massa Bruta esteve muito perto de fechar a contratação do atacante no início da temporada. Onde é que se pode ter saído isso? São Paulo, Transferban. Por falar em Transferban, cara, deixa eu só atualizar uma coisa maluca, né? Ó, o André Hernan. São Paulo acaba de fazer o pagamento de 6 milhões de reais da dívida da Lazio pelo Marcos Antônio e já informou a FIFA para tirar o Transferban. Então, ótima notícia, São Paulo paga a Transferban de quase 7 milhões e aguarda a FIFA para registrar reforço. Só para vocês entenderem, você faz o pagamento, o clube que recebe faz a comunicação, não adianta você pagar e avisar a FIFA. A FIFA só dá a baixa depois que o clube que recebeu comunica a FIFA, olha, recebemos, está tudo aqui. Então, tendo feito o pagamento hoje, a tendência é que amanhã a Lazio comunique a FIFA sobre esse dinheiro que caiu e até o final de semana, certamente, o Domingos Duarte e também o Iago já estarão à disposição para a partida contra o Grêmio do fim de semana. Boa notícia para o São Paulo. E eu ia falar sobre o Transferban. Hoje surgiu a notícia de que o Vitória tem 60 dias para pagar 450 mil euros ao Portimonense pelo Wagner Leonardo, sob o risco de, mesmo já estando impedido de inscrever atletas, sofrer uma perda de 6 pontos no Campeonato Brasileiro. A FIFA decidiu aplicar uma punição muito mais pesada ao Vitória do que, por exemplo, a outros clubes, como o Corinthians e o Botafogo. O Botafogo chegou a ter 7 transferbans contra si. O Corinthians teve 4, embora 3 da FIFA, né? Pagou 1, hoje tem 3 transferbans, 2 da FIFA e 1 da CNRD. Mas com o Vitória a coisa foi diferente. Eu até mandei mensagem para uma fonte no Vitória para entender por que com o Vitória essa punição foi bem mais pesada. 60 dias para pagar essa dívida ou a perda de 6 pontos. E se não houver o pagamento depois, risco de rebaixamento. A pessoa não soube explicar, falou que era uma dívida antiga, que tem a ver também com um déficit, com uma dívida que o Grêmio tem com o Vitória. No final das contas, o Vitória promete fazer a quitação desses 450 mil euros nos próximos dias, tá bom? Tim Mazuca perguntando notícias sobre Ponta no Galo e o Ivan Roman na Laú. Existe uma chance grande de o Ivan Roman ser emprestado, né? A maior possibilidade dele hoje é sair para ganhar minutos, para jogar com mais frequência, para ganhar rodagem, para tentar voltar um pouquinho maior na próxima temporada. Acho um movimento absolutamente salutar. Tá? Sobre pontas não tenho nenhuma informação. O que eu posso contar para vocês é que o Fred hoje foi reserva
na vitória do Fenerbahçe no jogo de ida da quarta fase da Pré-Champions. Só para abrir aqui em detalhes, ó, vitória do Fenerbahçe por 2-0 contra o Sturm Graz. O jogo aconteceu na Turquia, tá? E com alguns reforços que já estão à disposição, como, por exemplo, o Kanté e o Greenwood, que inclusive fez o segundo gol da vitória, o Fenerbahçe venceu o Sturm Graz, vitória boa, vitória confortável por 2-0. O Talisca ainda perdeu, o Talisca fez o primeiro gol, ainda perdeu um segundo gol relativamente fácil. E por que eu estou falando desse jogo? Porque Guendouzi, Kanté, Greenwood, Asensio e Arthur Koglu foram os homens do meio campo, com o Talisca à frente. Esse foi o time do titular do Fenerbahçe. O Fred acabou sendo utilizado apenas no segundo tempo. Quer ver? Ó? O Fred entra... Deixa eu só ver que minuto que o Fred entra, mas ele foi opção no segundo tempo, ao contrário dos outros jogos em que ele era titular absoluto. Ele acabou entrando a 20 minutos do fim no lugar justamente do Greenwood, tá? O que só aumenta a expectativa em relação à saída do Fred do Fenerbahçe. O Lucas Gabriel perguntando sobre Luiz Henrique no Flamengo. Na semana passada, eu e a Liliane Santos, que cobre o Internacional, trouxemos em primeira mão que o Flamengo havia feito uma reunião no Ninho do Urubu com os representantes do Luiz Araújo. E na oportunidade discutiu-se uma proposta de 35 milhões de euros do Flamengo ao Zenit. Eu trouxe essa informação na semana passada com exclusividade para vocês. Vários dos setoristas do Flamengo e outros jornalistas trataram a notícia como uma bola fora. O Flamengo tem vontade de contratar o Luiz Henrique, mas não passa de uma conversa inicial, nada profundo. Pois bem. Aí, dias depois, o Flamengo foi jogar contra o Internacional e um dos representantes do Luiz Henrique esteve, mais uma vez, com o Boto na concentração. Outros jornalistas disseram, visita normal, absolutamente comum, não tem absolutamente nada. Pois bem, na manhã dessa quarta-feira, eu contei para vocês também, de novo em apuração com a Lili, que a coisa entre Flamengo e Luiz Henrique está acertada e que os representantes do atleta estão indo para a Rússia para tentar desenrolar com o time russo, com o Zenit, tá? A proposta é de 35 milhões de euros, são 30 milhões de euros à vista não, fixos, e mais 5 milhões de euros em bônus. E existe a expectativa de que o Zenit possa liberar o atleta nesse contexto, até porque o Luiz Henrique não quer jogar no Zenit, tá? O Flamengo tem pressa e gostaria de ter o Luiz Henrique até essa sexta-feira. Confesso que eu não sei se vai dar tempo, até porque o Zenit costuma ser chato pra caramba, mas é uma tentativa do Fla, tá bom? O Daniel Ack perguntando sobre o Sousa, se tem alguma atualização. Outra negociação super estranha que envolve o Vasco, né, cara? Putz, é foda se torcer pro Vasco, cara, é foda. Porque, cara, quando você acha que as coisas vão dar certo, até as coisas que parecem muito certas, por exemplo, o Sousa chegou a se despedir da torcida, nem participou do último jogo. O que consta, o que dizem na Argentina, e ninguém no Vasco responde, esse é um outro problema, é que o Vasco se comprometeu a pagar 2 milhões de dólares na segunda-feira e não fez. E aí o Sousa, que estava treinando, que nem treinaria mais, já havia se despedido, passou a treinar de novo com o restante do elenco. Enfim, aguardar as cenas dos próximos capítulos, né? O Gustavo R10, pergunte para o São Paulo por que recusaram uma baita proposta da Nilce para aceitar uma proposta abaixo da Ticketmaster. Por isso, merda de clube não melhora. Gustavo, essa foi outra informação que eu contei com exclusividade, né? Acho que foi num sábado passado que eu contei que na quinta anterior o presidente Arrim Assis havia se acertado com os representantes da Ticketmaster, que faltava apenas o acordo, a aprovação do Conselho Deliberativo. Por que a proposta de 250 milhões de reais da Ticketmaster num contrato de 5 anos foi aceita se a Nilce, que é responsável pela facial do estádio do Palmeiras, havia oferecido 500 milhões de reais? Porque a proposta da Nilce não poderia ser aprovada pelo São Paulo. Eles queriam o direito de território do Morumbi. Em outras palavras, eles queriam, entre aspas, ser os donos do estádio do São Paulo. Queriam o estádio do São Paulo como garantia. E o Estatuto do São Paulo não permite, tá? Então, essa proposta da Nilce não poderia passar. E essa foi uma informação que me foi confidenciada por alguém que tratou, que cuidou, que discutiu, tanto com a Nilce quanto com a Ticketmaster, tá? Então, acabou-se escolhendo a Ticketmaster nem tanto pelo valor, mas porque a outra proposta, que era muito melhor, era inviável, era do ponto de vista técnico, impossível de ser aplicada. Beleza? Combinado?
Explicado? Obrigado pelo superchat aí. Fiquem à vontade para mandar superchats vocês também, tá? Superchats terão prioridade nesse humilde programete. Por falar em humilde programete, não sei se vocês já tiveram a oportunidade de votar nesse cidadão que vos fala. Estou concorrendo no Prêmio Best, que vive seus dias finais, tá, pessoal? Estamos chegando à reta final só para vocês entenderem. Os 20 finalistas vão participar da grande decisão. Eu estou concorrendo no Influenciadores de Esportes, tá? Então, vou deixar o link para vocês enquanto eu explico. Deixa eu colocar o link primeiro. Ó, Influenciador de Esportes. Vote em mim. Peraí. Vote em mim no Prêmio IBEST. Escrevi prêmio errado. Não paga nada, tá? É só clicar nesse botão do link que eu tô. Só clicar nesse link que eu tô colocando por aqui, você vai ser direcionado para o site do IBEST. Foi direcionado para o site do IBEST? Faz login com qualquer uma das contas que você tem aí, de Google, de telefone, enfim, é super fácil. E automaticamente você vai poder clicar no coraçãozinho ao lado do meu nome e da minha foto. Isso para quem gosta do meu trabalho, para quem se sentir, quem tocar no coração para me ajudar, tá? E aí só para vocês entenderem, já temos 12 finalistas, restam 8 vagas. E os 2 primeiros de cada semana vão passando para a próxima fase. Ó, no dia 7 de agosto, às 23h59, os 2 primeiros classificados vão se juntar a esses 12. Nesse momento, Thiago Asmar e Thiago Franklin, embora o IBEST tenha parado de atualizar. Estou na 8ª colocação aqui, tá? Então, se você votar, o voto já foi computado. Se você votar por aqui, a gente vai crescendo no Prêmio IBEST para quem sabe ficar entre os primeiros colocados, os 2 primeiros, e passar para a próxima fase. Beleza? Combinado? Bora lá. Tentar registrar mais perguntas e dúvidas. A ideia é tentar fazer o nosso programa ser o mais informativo possível, falando sobre diversos clubes do futebol brasileiro. Deixa eu ver se eu não estou perdendo nenhuma mensagem de membro do canal. O FB Somel. Boa noite, Nicola. Já tem 2 programas que perguntei a respeito do Consul na Arena. Tem a ver com a compra estilo SAF? Não. Desculpa a demora para responder, FB, mas é assim, cara. Por conta desse episódio Memphis Depay, estava tudo muito tumultuado. Eu mandava mensagem para o presidente, ele ignorava, não respondia, e é o presidente a hora que atende com alguma frequência. Até o Marcelo Paz, hoje de manhã, eu tive dificuldade de falar com ele. Enfim, se eu procurava os caras achavam que era Memphis Depay e nem respondiam. Acabou que eu consegui só essa confirmação com uma pessoa muito próxima ao presidente do Corinthians, o Osmar Stabile. Nem foi com o Stabile. Eu perguntei sobre visitas e a pessoa assegurou que não há nenhuma intenção da atual diretoria do Corinthians em transformar o Corinthians em SAF, seja SAFiel, seja com dinheiro árabe, seja